Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Hoje nós vamos falar aqui sobre direito sucessório. Conosco duas advogadas, a doutora Carolina Dutti e a doutora Amanda Elito. Muito obrigada pela presença de vocês, uma ótima tarde. Obrigada, boa tarde. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online, queremos também a sua participação pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode mandar uma mensagem por e-mail. Nosso e-mail é espaço@jovempan.com.br. Bom, vamos começar falando sobre sucessão do cônjuge e do companheiro com a doutora Carolina. Em que situações o cônjuge é herdeiro? Olha, o cônjuge ele vai ser herdeiro dependendo com quem que ele for concorrer. Se houver filhos do casal, e a gente vai ter que verificar qual que é o regime de bens que ele é casado. Se ele for casado, por exemplo, no regime da comunhão universal de bens, ele não vai ser herdeiro. Ele vai ter só a meação e aí os filhos vão ter direito à herança. Se ele for casado no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime comum, que a maioria das pessoas casam quando não tem existência de pacto, aí, nesse caso, o entendimento predominante é que o cônjuge vai ser herdeiro só quanto aos bens particulares. E aí, em relação ao patrimônio que é comum, ele vai ter só a meação e a outra parte do patrimônio vai ser destinada aos herdeiros, que seriam os filhos, nesse caso que eu estou falando. E se ele for casado no regime da separação convencional de bens, que é um regime em que você escolhe por meio de um pacto antinupcial antes do casamento, que vai ser o regime da separação total de bens que vai reger o casamento, neste caso, o cônjuge também vai ser herdeiro. Nos outros regimes, não é herdeiro. Só a não ser que ele não concorra com os descendentes. Se ele não concorrer com os descendentes e concorrer, por exemplo, com os ascendentes, os pais, os avós, aí independe do regime. Ele sempre vai ser herdeiro. Então, só repete para mim, no caso da separação total de bens. Separação total de bens. Que tem o pacto, é isso? Que tem o pacto. A separação que tem o pacto. Até seria importante falar. Existem dois tipos de separação de bens. A separação obrigatória, que a lei determina, por exemplo, se você é maior de 70 anos, se você é menor de 18 anos. Tem alguns casos que tem que ter a separação obrigatória. Se você já foi casado, se divorciou e não fez partilha. Nesse caso, o cônjuge não é herdeiro, se concorrer com os descendentes, tá? E no regime da separação convencional, que é o do pacto, ele é herdeiro se concorrer com os descendentes. Agora, se o cônjuge não concorrer, não houver existência de filhos e, por exemplo, só concorrer com os ascendentes, independe do regime. Se não houver filhos e não houver pais nem avós, o cônjuge vai ser herdeiro sozinho. Perfeito. Em caso de união estável? Em caso de união estável é um pouco diferente, porque a união estável... Bom, primeiro seria bom até dar uma explicadinha o que é a união estável. Exatamente, é muito importante. Porque muita gente não sabe a diferença. A união estável não é um simples namoro. Para você constituir união estável, a nossa lei ela é muito abstrata. Os conceitos que ela fala, olha, você tem que ter intuito de constituir família, você tem que não fala, por exemplo, de convivência, não é obrigatório a viver na mesma casa. A união estável é o quê? A sociedade enxerga o casal como se eles fossem casados, como se eles fossem casados no papel. Você, olhando o casal, você vê que eles dividem conta, que eles têm o intuito de constituir família, que eles têm uma vida em comum. Às vezes podem até morar um no lugar, outro no outro, mesmo porque tem casamentos assim. Exatamente. Mas para ter união estável, precisa ter a característica da sociedade visualizá-los como se eles fossem casados no papel. E a herança em relação ao companheiro é diferente do cônjuge, porque o cônjuge vai herdar o patrimônio como um todo, dependendo do caso, o regime de bens que eu expliquei. Na comunhão, em relação ao companheiro, ele vai ser herdeiro somente quanto aos bens onerosamente adquiridos durante a união estável. Então, por exemplo, se durante a união estável ele recebeu uma herança, o companheiro não vai ser herdeiro dessa herança, não vai ser herdeiro de doação. Se antes da união estável ele já tinha uma empresa, já tinha constituído a empresa, ele vai ser herdeiro só quanto aos bens onerosamente. Por exemplo, se tem uma empresa, ele vai ser herdeiro quanto à valorização dessa empresa e não quanto o principal dessa empresa, por exemplo. Essa grande diferença entre a sucessão do cônjuge e a sucessão do companheiro. Tem outras diferenças que, por exemplo, se concorre com o filho, um ganha um pouquinho mais, um tem um pouquinho menos, mas o principal que as pessoas devem saber é isso. Em relação à união homoafetiva, como é que o Brasil encara isso hoje? Como é que funciona? Então, na verdade, a gente tem inúmeras decisões, graças a Deus, para não fazer diferença, né, entre uma pessoa e outra, em razão do princípio da Constituição, da igualdade entre as pessoas,
Existem muitas decisões em que, em muitos tribunais, não só em São Paulo, não só no Rio Grande do Sul, que foram os pioneiros, o Rio Grande do Sul foi o nosso pioneiro, que foi a primeira decisão que determinou a herança para um casal homossexual. Hoje em dia, as decisões estão super favoráveis a isso, inclusive até a gente teve uma decisão recente, que muitos estados já estão até autorizando casamentos, né, homossexuais, porque antes era só, como que era a herança? Verificava, reconhecida a união estável, como se fosse um companheiro de um casal bissexual, e reconhecia a união estável e a herança estava garantida. Então, hoje em dia, e agora, inclusive, a gente já tem com um casamento. Depois do casamento, ainda vai vir a discussão da sucessão do cônjuge homossexual. Então, a tendência agora é cada vez os direitos se igualarem. É exatamente igual para todo mundo. Inclusive, já estão até estudando de efetivamente regulamentar o casamento. Existem vários pedidos nesse sentido. E projetos, né? E projetos. Daqui a pouco é capaz disso acontecer mesmo. Sim. O casamento, eu digo, direto no cartório. Aquele que você vai no cartório, habilita e casa. Porque hoje em dia você precisa de uma decisão judicial para que o juiz autorize o cartório a fazer o casamento homossexual. Olha, queria falar um pouquinho sobre testamento, mas antes da gente entrar no assunto testamento, a gente tem uma participação das pessoas aí nas ruas. A gente perguntou para as pessoas, olha, você gostaria de deixar um testamento para evitar discussões, evitar mal-entendidos? Vamos dar uma olhada nas respostas. A importância de um testamento hoje, para mim, na minha vida, é amanhã um seguro para o meu filho, né? Que como os dias de hoje a gente passa muita dificuldade, muita violência, então se acontece amanhã alguma coisa comigo, eu tenho um seguro para deixar para ele. Então a importância do seguro é esse, do testamento. Nos dias de hoje é muito importante você ter um testamento e deixar alguma coisa escrita, né? Para que fique bem claro para as pessoas quais serão os herdeiros de fato. Para que não fique como era bem antigamente, onde um fica brigando com o outro, matando o outro para saber a posse de determinados bens, né? E deixar os direitos das pessoas que estão indo de uma forma bem clara e legal, quais são os herdeiros. E aí? Bom, primeiro a gente tem que falar a diferença entre testamento e seguro, tá? São coisas completamente diferentes. Não é obrigatório para você ter um seguro, você ter um testamento. Inclusive, o testamento tem que ser pensado antes de ser feito, porque ele obsta algumas questões. Mas o seguro de vida, por exemplo, que ele falou, é o seguro que você vai fazer o seguro e você vai colocar lá quem são os seus beneficiários. Quem que vai receber aquilo independe de um inventário, vai direto para o beneficiário, para o herdeiro, que você colocou lá. E o testamento é uma outra questão. Entendi. Então vamos falar um pouquinho sobre testamento, sobre o que podem versar as cláusulas num testamento, doutora Amanda. O testamento, ele é a manifestação de última vontade que uma pessoa pode fazer. Ele, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o testamento não trata única e exclusivamente de questões patrimoniais, de valores monetários. O testamento, por exemplo, pode conter uma cláusula que trate do reconhecimento de um filho, do reconhecimento de uma união estável. E aí isso então geraria os direitos hereditários, direitos de sucessão dessas pessoas reconhecidas, ou como companheiro, companheira, ou como filho ou como filha. O testamento, então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um instrumento único e exclusivo que trata sobre bens e sobre dinheiro, não é. Sobre as cláusulas, por exemplo, um outro exemplo muito comum. Só para entender isso exatamente o que vocês acabaram de dizer. Pode deixar ali reconhecido um filho que não foi reconhecido em vida? Pode. Pode, isso acontece, isso é comum. E como é que se comprova isso? Não é uma questão tão simples assim. Muitas vezes a pessoa que morreu tem guardado em banco de sangue por algum motivo, por algum problema de saúde que a pessoa tinha, uma amostra de sangue para fazer um DNA. Para fazer um DNA. Muitas vezes não é tão comum, mas a própria família reconhece. Às vezes a pessoa não teve coragem de, ao longo da vida, reconhecer esse filho, e todo mundo já sabia mais ou menos a existência desse filho, e aí reconhece por um testamento. Ou ao contrário, reconhece pelo testamento, e aí vai todo mundo atrás para verificar se é verdade, se é aquilo mesmo. E aí é possível fazer DNA, DNA com as familiares. Depois a pessoa
falecida. É possível. Ou os mesmos artifícios usados numa ação de reconhecimento de paternidade, testemunhas, outras provas, não só o DNA. Entendi. Mas isso tudo pode ser, porque as pessoas falaram assim, eu vou deixar tudo escrito certinho para evitar brigas, discussões. Não é bem assim, né? Mesmo com o testamento, pode haver discussão, briga, isso pode ir adiante. Um dos intuitos do testamento é, de fato, evitar a briga entre os familiares, entre os herdeiros. Agora, acontece que a lei não pode proibir a briga. Dependendo da família, dependendo da relação entre os herdeiros, dependendo da relação dos herdeiros com o cônjuge, com a companheira ou com o companheiro do falecido, a briga pode acontecer. Do respeito, né, dos herdeiros em relação ao pai. Sim, né? A briga pode acontecer, a lei não proíbe, não tem como evitar. E isso teria que ser discutido em juízo, por uma ação de inventário, seria o caso. O que facilita, na verdade, na minha opinião, o testamento em relação à prevenção de briga é que a pessoa vai lá e determina, olha, eu quero que você fique com esse bem, eu quero que você administre a minha empresa dessa forma, eu quero... Então, e aí simplesmente cabe aos herdeiros obedecer à vontade do testador, obedecer à vontade daquela pessoa que deixou aquilo ali ou não. Assim, né? Principalmente em relação à conduta. Olha, eu quero que você conduza a minha empresa desse jeito. Exato, não tem como depois da sua morte você obrigar alguém a fazer a sua vontade. É complicado. Olha, nós estamos conversando aqui com as advogadas Amanda Elito e Carolina Dutti sobre direito sucessório. Lembrando que estamos ao vivo pela Jovem Pan Online. Queremos também a sua participação pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode mandar uma mensagem por e-mail, espaço@jovempan.com.br. Até já.